agora nós vamos falar sobre o esqueleto axial. Como eu já havia dito, o esqueleto axial é aquele que está localizado no longo eixo do corpo humano e ele é formado por estruturas que vão proteger, né, os órgãos vitais. Nós temos aqui o crânio, que protege o encéfalo, nós temos aqui a caixa torácica, que protege o pulmão, o coração, né? Então a gente vai começar pelo crânio. O crânio vai ser dividido em duas partes. Nós teremos o neurocrânio ou calota craniana, que vai ser responsável então pela proteção do encéfalo. E nós temos aqui a face, também chamada de víscero-crânio, que contém as vísceras do sistema digestório e do sistema respiratório. Então, começando pelo neurocrânio, nós temos aqui, nessa região mais anterior, o osso frontal. Nós temos aqui os ossos parietais. Mais na região lateral, nós temos os ossos temporais. E na região posterior, nós temos o osso occipital. Nós temos ainda o osso esfenoide, que conseguimos ver aqui sua asa maior, né? Uma parte dele, que é a asa maior. E aqui num corte transversal deste crânio, nós conseguimos observar aqui, então, outras partes do osso esfenoide. Aqui, nessa região mais posterior, o osso occipital, o osso temporal. E aqui o teto aqui da órbita formado pelo osso frontal. Então, aqui nós podemos observar ainda que estes ossos, né, eles possuem cavidades no seu interior, o osso frontal, o osso esfenoide também tem cavidade no seu interior. Então, são considerados ossos pneumáticos também, que eles contêm cavidade de ar no seu interior. Aqui nessa região de face, nós conseguimos ver as duas maxilas, os ossos nasais, a mandíbula. Nessa região aqui, nós conseguimos visualizar um pouco do osso lacrimal. Aqui o osso zigomático, que a gente brinca que é o osso do blush, né? E aqui os ossos palatinos, que se continuam com o processo palatino da maxila, ok? Formando o arcabouço da cavidade nasal, nós temos então o osso etimoide, né? Esse osso etimoide, ele forma conchas nasais e vai formar também a lâmina perpendicular, que forma o septo nasal. Nós temos também os ossos concha nasal inferior, que é um osso à parte que vai formar a concha nasal inferior. Aqui no crânio de feto, nós conseguimos ver as chamadas fontanelas, né? Então, no feto, ele possui essas regiões de tecido aqui, onde ainda não sofreu a ossificação completa. Então, fontanela anterior, fontanela posterior. E as fontanelas laterais, fontanelas essas que são importantes no momento do nascimento, onde estes ossos vão realizar o movimento que a gente fala de cavalgadura para sair pelo canal do parto. Agora, vamos para a região do pescoço. Então, o pescoço, ele é formado pelas vértebras, o arcabouço do pescoço, né? Ele é formado pelas chamadas vértebras cervicais. E a primeira das vértebras é o atlas. Então, essa vértebra aqui, ela é diferente das demais vértebras, porque todas as vértebras, as outras vértebras vão ter um corpo. Essa é a única que não possui corpo, né? Então, ela só possui aqui um grande forame vertebral. E ela vai se articular com o osso occipital. Então, ela vai se articular com o osso occipital, ok?
Aqui nós temos a segunda vértebra cervical, que é o áxis. O áxis, ele tem como característica principal este processo odontoide aqui, né? Que permite movimentos laterais da cabeça e pescoço, né? E aqui uma vértebra cervical que pode ser C3, C4, C5, C6 ou C7. Então, a gente vê que todas as vértebras cervicais, elas têm como características estes forames aqui nos processos transversos, né? Por quê? Para que serve esse forame? Para passar a artéria vertebral. Então, somente nas vértebras cervicais nós teremos este forame para passagem da artéria vertebral. Aqui nós temos uma vértebra torácica, né? A vértebra torácica, ela tem aqui o seu corpo, né? O forame vertebral, e ela tem um longo processo espinhoso, né? A gente brinca que parece uma girafinha até. Ela tá aqui, então essas vértebras, elas têm um longo processo espinhoso aqui, né? Depois nós temos as vértebras lombares, né? Então, uma vértebra lombar aqui, nós temos um corpo maciço grande aqui em formato de feijão, né? Então, isso aqui é uma vértebra lombar. Então, aqui nós temos as vértebras lombares. Em seguida, nós teremos, então, as vértebras sacrais fusionadas, né? Formando, então, o osso sacro. Depois do osso sacro, nós teremos, então, o cóccix, que também são vértebras que estão fusionadas nessa região mais inferior aqui do nosso esqueleto axial. Então, elas formam a porção final aqui, a porção mais inferior do nosso esqueleto axial. Agora, nós veremos aqui os ossos da caixa torácica. Então, nós temos aqui as costelas, nós temos as costelas verdadeiras e as costelas falsas. As costelas verdadeiras são aquelas que estão diretamente ligadas ao osso externo pela cartilagem externo-costal. Então, aqui nós temos uma articulação ligando, então, a costela ao osso externo. E aqui as costelas falsas, elas se unem entre si para depois se ligar ao osso externo. E na região posterior, nós conseguimos ver ainda as costelas flutuantes, duas de cada lado. Estas costelas flutuantes, elas não se ligam ao osso externo, elas estão flutuando, né? E ficou faltando somente a gente falar aqui do osso hioide, que é o osso do pescoço, né? É o osso da deglutição. Se a gente apalpar aqui o pescoço e deglutir, a gente vai sentir, então, este osso hioide.